Olá, este é o programa Justiça do Trabalho na TV, um programa produzido pela Diretoria de Comunicação do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso e que traz até você os assuntos mais importantes do Judiciário Trabalhista. O nosso assunto de hoje é aquela parte do processo judicial em que se busca transferir para o ganhador da ação trabalhista os valores que a Justiça decidiu que ele tem direito. É a chamada fase de execução. E quem vai falar sobre o assunto com a gente é o juiz William Guilherme Correia Ribeiro, titular da Vara do Trabalho de Sinop. Dr. William, nem sempre a sentença ela é cumprida espontaneamente. Ao contrário, muitas vezes há uma resistência do devedor em cumprir a determinação da justiça e pagar o que a ele foi imposto. O que fazer nesses casos? O que a Justiça do Trabalho tem feito? Bom, nesses casos, a Justiça do Trabalho tem buscado cumprir a legislação, né, que já estabelece o procedimento, né, a ser adotado nesses casos, né. Proferida a sentença e transitado julgado essa decisão, ou seja, não cabendo nenhum recurso, o devedor, como você bem colocou, ele tem a possibilidade de fazer o pagamento voluntário. Não fazendo o pagamento, o juiz ele pode determinar de ofício o prosseguimento da fase de execução. E tem um prazo, doutor? Depois que sai a sentença e transitado em julgado, tem um prazo para que esse devedor pague? Na verdade, a lei ela não estabelece um prazo fixo, né? Transitado em julgado o processo, imediatamente esse processo ele vem concluso para o juiz, né? O devedor ele toma conhecimento da decisão proferida, né? Ele tem um prazo de 8 dias para ou pagar ou recorrer dessa decisão, né? Caso ele recorra, a instância superior vai apreciar esse recurso. Caso ele não recorra, o prazo para ele efetuar o pagamento seria dentro desses 8 dias. Né? Passando esses 8 dias, transita em julgado e imediatamente esse processo está apto para entrar na fase de execução. Doutor, mas nem sempre ele, nesse prazo, ele efetua esse pagamento. E aí? Qual o procedimento da Justiça? Bom, nesse caso, né, apurado o valor devido, né, se a sentença não trouxer qual que é o valor devido, o juiz ele vai mandar apurar esse valor por um contador. Apurado o valor, ele vai determinar a citação do devedor para ele pagar em 48 horas, tá? Ou nomear um bem a penhora. O que é nomear um bem a penhora? Nomear um bem a penhora seria ele se manifestar no processo, atravessar um requerimento no processo, indicando um bem, né, que garanta o pagamento daquela dívida. Né? Então, depois de citado, depois de recebido do oficial de justiça a determinação para o pagamento, né, o devedor tem 48 horas para fazer o pagamento voluntário ou, o termo que a gente utiliza é garantir a execução, né? Apresentar um bem cujo valor seja suficiente para pagar aquele débito. Né? Caso ele não faça isso em 48 horas, o oficial de justiça já está autorizado a penhorar qualquer bem desse devedor, né? Observando uma gradação, né? Uma ordem de preferência que a própria lei estabelece, e nessa ordem de preferência o dinheiro vem em primeiro lugar. Doutor William, e esse bem penhorado, o que fazer com ele? O que a Justiça faz com esse bem? Bom, esse bem que é penhorado no processo e que garantiu o pagamento desse débito, né, depois de esgotado todas as possibilidades do devedor discutir eventuais questionamentos na execução com relação aos cálculos, se estão certos, se não estão certos, com relação ao próprio valor que foi atribuído a esse bem, normalmente é possível esse questionamento, né, que a avaliação é feita por um oficial de justiça e pode haver um questionamento se essa avaliação está correta ou não. Após superadas todas essas questões, o próximo passo seria oportunizar ao credor, né, a receber esse bem em pagamento. Tem que o juiz oportuniza a manifestação do credor para ele se manifestar se é do seu interesse receber em pagamento esse bem, esse objeto. Ele não tendo esse interesse, ele pode também buscar ele mesmo vender no comércio local esse bem. Ele pede ao juiz autorização para fazer a venda particular do bem. Né? Em último caso, ele pode requerer que o bem seja levado a leilão. Doutor William, nós vamos então para um breve intervalo. A gente volta em instantes, continuando com a nossa conversa sobre execução na Justiça do Trabalho. O TRT
TRT está concluindo os preparativos para lançar novo edital de licitação para a contratação de empresa que irá terminar o prédio da Vara do Trabalho de Sinop. A construtora que venceu a primeira licitação cometeu falhas na execução da obra, obrigando o TRT a proceder à rescisão unilateral do contrato e a aplicar à empresa as penalidades previstas em lei. Atualmente, está no canteiro de obras uma nova empresa, contratada para realizar trabalhos preventivos e inadiáveis e, assim, evitar que a parte já construída se deteriore. Esses trabalhos estão sendo realizados até que a nova licitação selecione a construtora que irá finalizar a obra do prédio da Vara do Trabalho de Sinop. A Justiça do Trabalho em Mato Grosso conta desde o dia 13 de junho com 4 novos juízes que foram aprovados no 14º concurso para juiz substituto do TRT de Mato Grosso. Dezenas de magistrados, servidores, convidados e familiares lotaram a sala de sessões do Tribunal Pleno, onde a cerimônia de posse foi realizada. Foram empossados Janice Schneider Mesquita, Edmar Borchardt Ribeiro, Nadir Fátima Zanotelli Coimbra e Luciane Cristina Muraro. Com a posse, o quadro de magistrados da Justiça do Trabalho em Mato Grosso passou a ser composto por 8 desembargadores, 26 juízes titulares e 32 juízes substitutos. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho na TV, que hoje fala sobre execução trabalhista. Dr. William, nós vamos ver agora alguns questionamentos de alguns telespectadores nossos sobre essa questão. Se comparada ao processo de conhecimento, a execução é a fase mais demorada do processo aqui na Justiça do Trabalho. Mas isso eu não atribuo a dificuldades não diria dificuldades, a questões afetas à Justiça do Trabalho, mas sim as dificuldades que se encontram numa execução como outra qualquer, quais sejam. O empregador que não tem liquidez, o empregador que usa de subterfúgio e vai montando empresas para poder se excusar de pagamentos das execuções e outras dificuldades, como quando se encontra bens, né? Leilões, as praças normalmente são negativas e tudo isso contribui muito para que o processo de execução seja bastante demorado. Não vou me abster de citar nomes, mas são 2 grandes empresas em que eu tenho processo desde 1998 e ainda em execução. E eu não consegui ainda, a despeito de já a Justiça ter declarado a despersonalização jurídica das empresas e já está executando na pessoa dos seus sócios proprietários, até hoje não logrei receber ainda. Tá que já vai fazer 4 anos e até hoje não recebi. Já fiquei sabendo que teve leilão dos bens desse pessoal, até hoje não me deram resposta. E já estou aí, vai fazer 4 anos e não recebo. Saiu, teve audiência, eu ganhei, inclusive os advogados da empresa não compareceu na audiência. Aí o juiz já deu como ganho a causa, né? Só que foi tudo rápido, só que o principal está demorando, que é meu direito, né? Realmente, Aline, infelizmente essa etapa do processo, muitas vezes ela não é exitosa para todos os credores, para todos os exequentes, né? Naqueles casos em que o devedor não possui bens em seu nome, né? Ou seja, após a busca pela justiça, pelos oficiais de justiça, por meio dos órgãos de registro público de bens, como DETRAN, cartórios, muitas vezes após uma exaustiva busca a essas instituições, a gente se depara com uma situação que indica que aquele devedor não tem patrimônio algum para suportar o pagamento daquele débito que foi reconhecido na sentença, né? E aí, nesse caso, como que fica? O processo ele ficaria suspenso, né? Aguardando que em um momento futuro esse devedor venha a possuir, a adquirir bens, né? Aí, nesse caso, o credor deve informar no processo, né? Para que a justiça faça a penhora dos bens. Doutor William, e o senhor falou de procura no DETRAN, procura de bens. A justiça tem algum mecanismo, tem tentado algum mecanismo para facilitar essas buscas de bens móveis, imóveis principalmente?
Sim, um instrumento inovador que vem sendo utilizado pelo Poder Judiciário, especialmente pela Justiça do Trabalho, é um convênio com o Banco Central, o chamado Bacen-Jude. Né? Esse convênio ele possibilita a troca de informações entre o Poder Judiciário e as instituições financeiras, os bancos. Né? Então, por meio desse sistema, pela internet, o juiz, né, com uma senha que ele possui, né, ele solicita dos bancos informações sobre contas correntes, aplicações em nome dos devedores. Né? E ele já determina, caso constatada esses ativos, para que o banco efetue bloqueio desse dinheiro. Né? Então, essa tem sido uma ferramenta muito utilizada pelo Poder Judiciário e ela vem demonstrando ser muito exitosa. Né? Com relação aos cartórios, já está sendo implementado um sistema de comunicação pela internet também com os cartórios de registro de imóveis. Né? Com o Detran, o TRT possui um convênio que possibilita a troca de informações, né, a busca de informações sobre veículos, né, inclusive também pela internet o juiz ele já determina a restrição sobre determinado veículo. Né, então assim, hoje nós temos alguns mecanismos que possibilitam a busca de bens, né, mas infelizmente há alguns processos em que essa busca, mesmo reiterada, ela não apresenta êxito. Doutor William, e a questão da execução na Justiça do Trabalho não é só do valor devido ao trabalhador, mas também de contribuições à Previdência Social. Sim, Aline. Sempre que uma sentença, né, em um processo judicial trabalhista, há uma condenação abrangendo parcelas que a lei ela caracteriza como parcela que constitui o salário de contribuição, ou seja, sobre aquela parcela incide a contribuição previdenciária, como são casos de salários, horas extras, parcela de natureza salarial. O juiz também ele determina a execução, tá? A incidência previdenciária, né? O desconto da contribuição previdenciária sobre esse valor, né? E a necessidade do empregador também pagar a sua contribuição sobre esse valor que foi objeto de condenação. Né? E quando a sentença ela reconhece que houve um vínculo de emprego que não foi reconhecido anteriormente pelas próprias partes, ou seja, naqueles casos que o trabalhador prestou seu serviço sem registro, sem, né? carteira assinada. Sem carteira assinada, e a Justiça reconheceu que havia necessidade do registro, ou seja, havia um contrato de trabalho. Nesses casos, o juiz também ele determina que o empregador, além de pagar eventuais direitos para esse trabalhador, tem que recolher toda a contribuição previdenciária devida no período desse vínculo de emprego, né? Tanto daquela parcela devida pelo empregado, quanto a devida pelo empregador. Doutor William, nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. O site do Tribunal Regional do Trabalho mudou de nome. Agora você poderá acessar o portal da Justiça do Trabalho de Mato Grosso através de seu novo endereço eletrônico, www.trt23.jus.br. Lá você encontrará as notícias do Judiciário Trabalhista diariamente atualizadas, serviços, consultas e muito mais. Não esqueça, www.trt23.jus.br. Tribunal Regional do Trabalho, Mato Grossense como você. Dinamizando ainda mais a prestação jurisdicional, o TRT da 23ª Região coloca à disposição do usuário o sistema de peticionamento eletrônico. Este sistema permite ao advogado enviar as petições iniciais e as complementares a serem juntadas a processos em andamento, e tem como características principais a segurança e eficiência. Para fazer uso desse serviço, é necessário apenas o cadastramento prévio que está disponível no site www.trt23.jus.br. Este é o programa Justiça do Trabalho na TV, que hoje tem como convidado o juiz William Ribeiro, titular da Vara do Trabalho de Sinop. Doutor William, na fase de execução, quando já se está indo atrás dos bens do devedor, é possível, nesse momento,
ainda nesse momento fazer acordo, fazer algum tipo de conciliação? Sim, é possível, inclusive a Justiça recomenda às partes, né, sempre buscar uma solução conciliada. Né? E, inclusive, naqueles casos em que o juiz verifica que há uma possibilidade de uma solução conciliada, mesmo na fase de execução, o juiz designa uma audiência, convoca as partes e tenta uma solução conciliada, a conciliação. Né? Para isso, para a realização de uma conciliação na fase de execução, basta as partes atravessar uma petição, né, firmada pessoalmente ou por advogados com poderes para celebrar a conciliação, né, estabelecendo os valores, os prazos, né, e requerendo a homologação desse acordo. E qual que é a vantagem? Né? Qual é a vantagem de se fazer um acordo nessa fase já em que está se buscando os bens? Bom, normalmente as partes têm as razões próprias para tentar a conciliação, né? Mas, em regra, o que a gente verifica é a rapidez com que o processo vai se solucionar, né? Muitas vezes é uma questão em que há dificuldades de se localizar bens, né? Ou então a penhora ela é muito difícil de se operar, os bens estão em locais difíceis, né? Há necessidade de se fazer uma remoção de bens, né? Ou mesmo o devedor, ele verifica que diante daquela execução ele vai sofrer a penhora sobre um dinheiro e uma conta bancária, né, que ele estava contando para realizar algum tipo de transação. Então, assim, as próprias partes identificam as vantagens do acordo. Doutor William, nesse caso de acordo, de conciliação, nessa fase de execução, a contribuição previdenciária também é celebrado um acordo? Bom, a sentença, uma vez transitada em julgado, ela gera efeitos para a Previdência Social, né, para a União. Né? Então, para que um acordo entre empregador, empregado, exequente, executado, surta efeitos também com relação à Previdência, a Previdência vai ter que participar dessa transação. Caso a Previdência não participe, né, não anue com essa transação, né, ela continua sendo credora dos valores estabelecidos na sentença. Né? Então, em regra, a sentença transitada em julgado, ela gera os direitos para a Previdência Social e a partir daí a parte que foi condenada a pagar contribuições previdenciárias nessa sentença, ela não vai poder, por meio de um acordo com a outra parte, com o credor no processo, né, reduzir o valor devido à Previdência. Né? A transação possível, a conciliação, seria só com relação a credor e devedor trabalhista. Doutor William, a execução, como a gente já falou, é o grande gargalo, a grande dificuldade da justiça trabalhista em, né, concluir a sua prestação ao cidadão. Quando a empresa não se consegue achar de forma alguma bens dessa empresa, não há mais o que se fazer? Não. Nesses casos, né, sendo devedor uma pessoa jurídica, né, uma empresa, e na fase de execução, quando o juiz constata que não há mais bens, ou seja, a empresa encerrou suas atividades, não possui patrimônio algum em seu nome, né, em nome da pessoa jurídica, a lei assegura ao credor requerer a incidência da execução sobre o patrimônio dos sócios. Né? Então, o juiz ele pode desconsiderar a personalidade jurídica da empresa, esse é o termo jurídico, né? Ou seja, o juiz ele exclui a figura da empresa, né, e traz para o processo os sócios proprietários dessa empresa. Ele inclui na polaridade passiva, no processo, inclui como executado, como devedor os sócios e determina o prosseguimento da execução sobre os bens desses sócios. Eles passam a ser encarados como efetivos devedores no processo. Né? Isso por quê? Porque a empresa da qual eles eram proprietários, né, esgotou todo o seu patrimônio em prejuízo dos trabalhadores. Dr. William, nós agradecemos as suas informações, a sua participação e o programa Justiça do Trabalho na TV agradece a sua atenção e o Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso se coloca à disposição para esclarecer qualquer dúvida através do nosso endereço eletrônico que aparece no seu vídeo. Até o próximo programa.